Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior, eu vim dar aula aqui 10 de gases pra gente. Essa aula é uma aula mais de exercícios, é fazer os exercícios da apostila para a gente poder treinar um pouquinho as transformações gasosas, tá? Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, vamos recordar rapidinho quais eram essas principais transformações que a gente tinha. A primeira transformação que a gente trabalhou foi a transformação isotérmica. Lembra até que a transformação isotérmica, como é que era trabalhada? Você mantinha a a temperatura constante e você tentava descobrir qual era a relação entre volume e pressão. Então, eu vou manter a temperatura constante e vou relacionar o volume com a pressão. E a gente descobriu que a pressão inicial de um gás e o seu volume inicial, ele precisa ser igual à sua pressão final e ao volume final ocupado por ele. Tá? A segunda transformação que a gente estudou é a transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? Era aquela transformação à pressão constante. Então, a gente descobriu que o volume ocupado por um gás sobre a sua temperatura, ele tem que ser igual ao volume ocupado depois sobre a sua temperatura aqui. E para fechar, a última transformação que a gente estudou lá na aula 9, ela é conhecida pelo nome de transformação isovolumétrica, ou também conhecida como transformação isocórica, onde o volume é constante, mas eu tenho que a pressão de 1 sobre a temperatura do 1, ela precisa ser igual à pressão do 2 sobre a temperatura de quem? De 2 aqui. O que a gente fez na aula passada foi descrever cada uma dessas transformações e qual que é a relação que existe entre essas três formulazinhas ao mesmo tempo aqui. Eu preciso ficar trabalhando isoladamente com cada uma delas? Não. A gente podia construir aquilo que a gente definiu pelo nome de equação geral dos gases, onde a relação, como é que ficava? A pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial, ela precisa ser igual à minha pressão final, ao volume final sobre a temperatura final. Lembra até que eu falei no vídeo passado, se fosse isotérmica, as temperaturas vão embora, eu caio nisso. Se for isobárica, as pressões elas vão embora e eu caio nessa relação. E se ela for isovolumétrica, os volumes vão embora e eu caio nessa relação daqui. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque tem muito exercício que é gráfico. Ele quer que você entenda ou melhor, você identifique, melhor falando, quais são as transformações que estão acontecendo por esse gás ao sair de um ponto 1, chegar em um ponto 2, do ponto 2, chegar no ponto 3. Então, só para facilitar a nossa vida, eu vou numerar essas transformações. A isotérmica eu vou chamar de 1, a isobárica eu vou chamar de 2, e a isovolumétrica eu vou chamar de 3, para a gente poder encaixar no gráfico cada uma delas. A minha dúvida, ou melhor, a dúvida do exercício era, para sair do ponto 1 e chegar no ponto 2, o gás ele teve uma redução em sua pressão. Repara que ele sai dessa pressão do ponto 1 e vai para essa pressão no ponto 2. E o cara quer saber que tipo de transformação aconteceu. Uma coisa eu tenho certeza, a pressão mudou. Só que na hora que eu olho para o volume ele é igual ou ele muda? Ele fica constante. Repara que para sair de 1 e chegar em 2 não teve variação de volume. Então, se essa transformação não muda o volume, eu tenho uma transformação isovolumétrica. Item 3 aqui, ó. O 3 é essa transformação. Agora, me ajuda aqui, ó. Para sair do 2 e chegar no 3, o que aconteceu? O cara, ele precisou mudar de volume. Repara que o gás, ao sair desse ponto e chegar nesse ponto, o volume dele muda. Ele aumenta o volume. Porém, quando eu olho para a pressão, ela não sofreu variação. Se a pressão não sofreu variação, significa que a transformação de 2 para 3 ela é conhecida como uma transformação isobárica.
bárica, aquela que mantém a pressão constante. É a minha transformação 2. O que a galera tem mais trabalho de enxergar é a saída do ponto 1 direto para o ponto 3. E essa é a melhor sacada aqui que você pode ter. Quando eu saio de 1 e vou direto para 3, repara que a pressão do ponto 1 é essa, enquanto que a pressão do ponto 3 é essa. As pressões mudaram. Só que quando eu olho para a pressão do ponto, o volume do ponto 1 e o volume do ponto 3, ele também mudou. Como esse gráfico mostra para a gente só como varia pressão e volume, e os dois estão variando ao mesmo tempo, significa que se eu tinha 3 variáveis, a pressão mudou, o volume também mudou, quem é que ficou constante? Foi a temperatura. Então, essa última transformação para a gente, ela é uma transformação isotérmica aqui, tá? Então, toma cuidado com exercícios gráficos. A gente vai fazer um daqui a pouquinho, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. O que eu queria fazer com vocês agora é treinar exercícios onde a gente vai envolver a conta utilizando essa formulazinha aqui, ó. Então, vamos lá para o exercício 4. Pega a apostila de vocês lá no exercício 4, que é o primeiro que a gente tem que fazer, que é um exercício lá da PUC. A primeira coisa que eu queria que você tomasse cuidado em exercícios de gases, qual que é? Separe os dados corretamente, para a gente não ter problema. O cara fala para a gente assim, que a cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta 1 atmosfera com relação à pressão, aumenta em 1 atmosfera com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como gás ideal, inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade? Então, vamos entender uma coisa? Você tem lá o mar, então vamos mudar a canetinha aqui rapidinho. Você tem lá o mar, e você tem a pressão no mar, que é de 1 atmosfera. Beleza. O cara falou que o nosso mergulhador está a 30 metros de profundidade. Então, isso significa que ele desceu 10 metros, ele desceu outros 10 metros, e ele desceu mais 10 metros aqui. Só que o enunciado passou para a gente qual informação? Que a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Então, esses 10 metros que ele desceu, acrescenta 1 atmosfera. Esses outros 10 metros que ele desceu, também acrescenta 1 atmosfera. E esses últimos 10 metros que ele desceu, acrescenta quanto? Mais 1 atmosfera. Então, se eu pensar aqui no meu mergulhador, que está lá no fundo, nadando aqui, ó, vamos imaginar o meu mergulhador nadando aqui, ó, todo feliz da vida lá, ó, certo? Significa que ele já tinha pressão atmosférica, esses primeiros 10 metros acrescentou 1 atm, virou 2, acrescentou mais 1, virou 3, acrescentou mais 1, virou 4. Então, o carinha aqui, ó, ele está a 4 atmosferas de pressão. Só que qual que é a pergunta? Ele falou para a gente qual seria o volume de 1 litro de ar inspirado pelo mergulhador ao nível do mar. Então, ao nível do mar, o cara tinha 1 litro de ar. A dúvida do cara é, aqui embaixo, quanto vale esse volume? Então, vamos pensar, ó, vamos pensar. Uma vez que a pressão aumentou e a temperatura do mergulhador não mudou, né? Porque não pode mudar a temperatura do cara, se ele não vai cair 30 graus Celsius, ele morreu aqui embaixo. Não vai acontecer isso. Então, o que acontece? Uma vez que a pressão desse gás aumenta, a gente sabe que, uma vez que a temperatura é constante e a pressão aumenta, o volume desse gás ele aumenta ou ele diminui? Ele diminui. Cara, 4 litros está errado, né? Não pode manter 4 litros aqui embaixo. Então, já está fora isso daí. Agora, a gente precisa ver, entre as outras, qual delas seria a alternativa correta. Cara, brincar com gases onde a quantidade de gás não muda significa você trabalhar com a equação geral dos gases.
A pressão inicial vezes o seu volume inicial sobre a sua temperatura inicial, ela precisa ser exatamente igual à sua pressão final, ao volume final, sobre a temperatura final. Como eu acabei de falar para vocês, a temperatura do mergulhador não mudou. Então, vou dar tchau para a temperatura aqui, ó. Uma vez que eu dei tchau para essa temperatura, sobra eu apenas fazer o quê? A substituição dos dados. Eu sei que no início, quando ele pegou 1 litro do ar, ele estava a uma pressão de 1 atmosfera. 1 atmosfera, ele pega 1 litro de ar. Isso faz, depois ele desce, fazendo com que a pressão do ar aumente para 4 atmosferas. Qual que é o volume ocupado? Qual é a pressão? Sabendo que a pressão final ela é de 4 atmosferas, qual é o volume final desse cara daqui? Meu, fica uma conta tranquila. Ficar 1 dividido por 4, a gente sai que o volume ele vai ser de 0,25 litros. Falar 0,25 litros é a mesma coisa que falar 250 o quê? ml. Então, o que eu queria que você tomasse cuidado? Você fala, pessoal, isso aqui é tranquilo. Calma, não é assim. Por que não é assim? Você tem que lembrar que na prova você tem que perceber qual informação. Não ocorreu variação na quantidade de gás e ele está tentando relacionar uma situação inicial com uma situação final. Por isso que eu posso usar essa relação. Uma vez que a quantidade de gás não muda e eu quero relacionar as condições iniciais com as condições finais, eu posso trabalhar com a equação geral dos gases. Isso leva a gente a qual alternativa correta? A letra D de dado aí. Então, toma cuidado com esses exercícios, porque daqui a pouco você vai estudar quando a quantidade de gás influencia. Depois você vai estudar uma mistura gasosa. Então, cuidado com isso daí. Vamos lá para o próximo exercício? Vou apagar aqui ó, toda a lousa. Bora dar uma olhadinha nesse próximo exercício, que ele também vai brincar com contas. É um exercício da Unicamp, o texto dele é maior só, mas você vai perceber que ele vai fazer a mesma brincadeira. Ó. Durante os dias quentes de verão, uma brincadeira interessante consiste em pegar um saco plástico, leve e de cor preta, encher 3/4 do seu volume com ar. Então, peraí, tem uma informação importante ali em cima. Ele vai encher 3/4 do seu volume com ar atmosférico. Amarrar hermeticamente a sua boca, expondo em seguida aos raios solares. O ar no interior do saco é aquecido, então a temperatura aumenta, passando a ocupar todo o volume. Como consequência, o saco sobe como um balão. Então vamos por partes aqui. Vamos ver a pergunta que ele quer. Considere a pressão atmosférica constante. Então ele está falando, ó, mantém a pressão constante aqui. Beleza. Durante a brincadeira. E considere ainda que inicialmente o ar estava a uma temperatura de 27 graus Celsius. Pergunta do cara. Calcule a variação da temperatura do ar no interior do balão, do saco plástico, entre a situação inicial e final, quando o gás ocupa todo o volume. Então vamos por partes para a gente não entender, não se perder aqui. Em algum momento ele falou que a bexiga vazou gás dela? Não. Você pegar esse balão, melhor falando, esse saco preto, ele falou que esse saco não tem variação na quantidade de gás, ele não fala nada. E ele fala para a gente já comparar a situação inicial com a final. Cara, se eu quero comparar a situação inicial com a final, em uma condição onde não há variação na quantidade de gás, a primeira coisa que vem na minha cabeça é direto. Pressão inicial, volume inicial sobre a temperatura inicial. Ela precisa ser igual à minha pressão final, o meu volume final, sobre a temperatura o quê? Final do meu gás. E uma coisa eu já posso tirar dessa expressão. Ele já deu a dica, né? Qual foi a dica? Pressão atmosférica constante. Considere a pressão do gás. O que eu tenho que fazer com cuidado? Separar os dados corretamente. Ele falou que inicialmente o balão, o saco, é preenchido com 3/4 do seu volume. Então o volume inicial dele
é 3/4 de todo o volume ocupado. E ele fala para a gente considerar uma temperatura de 27 graus Celsius. A primeira coisa que você faz, posso mexer com a temperatura em graus Celsius? Não. Lembra que em gases a única temperatura que funciona é a em Kelvin. E para eu transformar esse cara para Kelvin, significa eu somar 273. Então eu tiro que a temperatura em Kelvin é bonitinho quanto? 300 kelvins aqui. Voltando para a pergunta agora, né? O que o exercício está questionando? Ele quer saber qual é a variação de temperatura. Então isso significa que eu tenho que descobrir quanto vale a temperatura final disso daqui. Porém, ele fala para a gente considerar que o gás ocupa todo o volume. Então eu vou considerar que o volume final, ele na verdade vai ser o nosso V aqui. Eu tenho as condições iniciais e finais, vira simplesmente o quê? Substituir. Mas cuidado, eu só posso fazer isso porque a quantidade de gás ela é fixa. Então o volume inicial é 3/4 de seu volume, dividido pela temperatura 300. Isso vai ser o volume final, que eu vou chamar de V, sobre a temperatura final que eu estou querendo calcular. Repara que aqui, ó, eu posso dar um corte nesses volumes, vou cortar esses volumes. O que vai sobrar aqui para a gente, o que é? Se eu reorganizar, ó, eu vou passar o 300 para cima, vou passar a temperatura aqui para cima, e esse 3/4 eu passo para baixo. Então fica que a temperatura final vai ser os 300 que passou para cima, tudo dividido pelo 3/4 que passou para baixo. Então, se eu fizer essa continha aqui, ó, eu vou chegar bonitinho em um valor de quanto? 400 kelvins aqui. Cuidado que o exercício ele não quer o valor da temperatura final. O que ele quer é a variação de temperatura. Então, aí, ó, se você olhar, a temperatura final dele, ela corresponde a quanto? A 400 kelvins. A temperatura inicial dele, a gente sabe que ela vale 300 kelvins. Então, quer dizer que a sua variação de temperatura ela é igual a quanto? A 100 kelvins. Uma coisa importante perceber é que a variação da temperatura em Kelvin, em graus Celsius, ela é igual. Jogue essas informações para graus Celsius. 300 kelvins são 27 graus Celsius. Só que 400 kelvins são 127 graus Celsius. Repara que se eu calcular a diferença em Kelvin ou eu calcular a diferença em graus Celsius, ela dá exatamente o mesmo valor aqui. Então, o exercício ele queria que eu calculasse essa variação de temperatura. Dar a resposta em Kelvin ou dar essa variação em graus Celsius, dá exatamente a mesma coisa. E aí eu consigo matar esse item A, chegando que a resposta ela vai ter uma variação de quanto? 100 kelvins ou 100 graus Celsius. Dúvidas nesse cara, gente? De boa. Bora então fazer mais um. A ideia é treinar exercícios nessa aula. Então bora lá para o exercício 6, treinar esse cara também. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, pausa aí o vídeo, faz o 6, para a gente poder discutir ele aqui, ó. Já é um exercício do ITA. Mas, cara, a mesma coisa. Você tem que pegar as palavrinhas mágicas, perceber que a quantidade de gás não muda, certo? E com quais variáveis o exercício está trabalhando. O enunciado é pequenininho, só que as contas dão um trabalhão de fazer, são mais chatas de fazer. A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,3 atmosferas, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Então, já vou separar esses dados. Eu tenho um pneu que apresenta uma pressão de 2,3 atmosferas, quando a temperatura é de 27 graus Celsius. Já troca para Kelvin. Não vai esquecer de fazer a conta com graus Celsius. 27 graus Celsius é a mesma coisa que quantos kelvins? 300. É só somar 273. Olha o que ele fala.
Depois de se ter rodado um certo tempo com esse pneu, mediu-se novamente a pressão e verificou-se que esta agora era de 2,53 atmosferas. Então, o cara rodou e a pressão foi para 2,53 atmosferas. Supondo variação de volume do pneu desprezível. O que o carinha está tentando falar para a gente quando ele usa essa informação? Para eu desencanar do volume dele. Ele está falando que o volume desse pneu é para ser considerado o quê? Constante. Vamos escrever constante aqui para você lembrar depois. Ele precisa ser constante. Tá? O que eu queria que você tomasse cuidado? Em algum momento ele falou sobre o pneu ter perdido gás ou ter vazado gás? Nenhum momento. Então eu vou considerar a quantidade de gás constante. Toda vez que a quantidade de gás ela é constante, o exercício está pedindo para você, use a equação geral dos gases. Pressão, volume e temperatura tem que ser igual a pressão, volume, vamos colocar aqui, a pressão final dele, o volume final dele e a temperatura final desse cara daqui. O próprio exercício quer saber qual é essa nova temperatura. Ele está pedindo, determine para mim a temperatura. Então aqui, ó, uma vez que o volume do cara ele é constante, o que eu posso fazer com o volume? Dar um tchau para esse volume. Dando um tchau para esse volume, sobra para a gente que a pressão é 2,3 sobre a temperatura que vale 300. Isso vai ser igual a minha pressão de 2,53 dividir pela minha temperatura, que eu quero calcular aqui, ó. Se eu só reorganizar esses dados, sai que a temperatura ela vale o quê? O 300 vezes 2,53 vezes 2,53 dividido pelo 2,3 dividido por 2,3. Cara, não tem muito o que você simplificar nesse exercício. Você vai ser obrigado a fazer essa conta no dedo, certo? Então, você vai chegar em um valor de 330 kelvins aqui. E falar 330 kelvins é a mesma coisa que falar 57 graus Celsius. Então, eu consigo chegar na alternativa correta, letra o quê? B de bitoquinha aqui, ó, tá? Então toma cuidado, eu vou repetir de novo, para não vai ficar na tua cabeça, sendo chato. Eu só posso usar PV sobre T igual a PV sobre T quando o cara deixa claro para a gente que não ocorreu variação na quantidade de gás. E eu tenho uma situação inicial e eu tenho uma situação final do meu exercício. Então bora fazer mais um, mas aí vamos deixar um pouquinho mais difícil. Ele envolve gases, certo? Que é um exercício que apareceu lá na FUVEST, desculpa, na FGV. Falei lambança aqui agora. Tá? É esse carinha daqui, ó. Repara que ele traz uma informação gráfica, muito parecida com aquela que a gente discutiu no comecinho da aula. Mas vamos ler aqui o enunciado, para a gente não ter problema? Uma massa de 6 vezes 10 a menos 3 quilos de um gás perfeito passa pelo ciclo A, B, C, D, e ele volta aqui para o A de volta. Como desenhado, dentro de um pistão, cilindro com êmbolo móvel, a temperatura de A é de 500 kelvins. O cara já deu essa informação para a gente. Ó. Olha, a temperatura aqui, ó, 500 kelvin. Qual que é a pergunta do exercício? Podemos concluir que as temperaturas B, C e D são respectivamente quanto? Cara, não vai sair fazendo conta que nem um louco. Não tem por que você fazer isso. Tá? Primeiro, dá uma olhada para o gráfico para ver se existe alguma relação direta já entre as temperaturas. Repara que o gráfico, o que ele está fazendo? Ele está verificando o comportamento de um gás em função da sua pressão e do seu volume. Lembra que aqui a gente está estudando 3 variáveis. Repara o ponto A, ele tem uma certa pressão. Repara o ponto B, ele tem uma outra pressão. Então a pressão está mudando. Beleza. Repara agora o ponto A, ele tem um certo volume.
e o ponto B tem um volume diferente, também está mudando. Como o gráfico está mostrando o comportamento de pressão em função do volume, a gente tem pressão, temperatura e volume. A pressão muda, o volume também muda, então isso significa que a temperatura tem que ficar o quê? Constante. Então se a temperatura tem que ficar constante, a temperatura em B eu já sei, ela vale quanto? 500 kelvins aqui. Então repara que o item D, ele já está fora. Ele fala em 180, ele fala em 300. Nada a ver isso daí, nada a ver. Agora olha para cá, ó. Quando eu vou de B para C, o que aconteceu? Não preciso nem fazer força. Ele sai do B para chegar no C, ele mantém o volume constante. Se eu tenho pressão, volume e temperatura, e eu já deixei o volume constante, então eu estou tentando entender a relação entre a pressão e a temperatura. Se eu mudei a pressão dele, é porque a temperatura também mudou. Então a temperatura aqui é de 500 kelvins? Não. Quanto? Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que no ponto C, a temperatura não pode ser 500 kelvins. Eu sei que no ponto C, a temperatura não pode ser de 500 kelvins. Então eu já sei que a temperatura ela tem que ser menor que 500. Tá certo isso? Faz sentido, né? Uma vez que a pressão diminui, mantendo o volume constante, a temperatura também vai diminuir. Só que agora, se eu pensar do ponto C para o ponto D, então uma coisa eu sei, ó, até vou escrever aqui para a gente não esquecer, ela é menor que 500. Eu não calculei, mas pelas alternativas, eu sei que elas valem quanto? 300 kelvins. Só que quando eu vou de C para D, o que acontece quando eu vou de C para D? Repara que a pressão muda e o volume ele também muda. Então a gente cai de novo em qual situação? Volume muda, pressão muda, então quem ficou constante? A temperatura. Então o valor que eu tenho no ponto C tem que ser igual ao valor do ponto D. O ponto C tem que ser igual ao D. Opa, não, está fora. Então a gente chega na alternativa E. Então, cara, nem precisava fazer conta. Professor, mas eu não acredito em você. Eu quero chegar nos 300 kelvins. Então, calcula esses 300 kelvins. Mas eu vou ter que só relacionar o ponto B com o ponto Q, com o ponto C. Então, se eu pensar na equação geral dos gases, eu tenho que a pressão inicial, volume inicial sobre a temperatura inicial, ela precisa ser igual à minha pressão final, ao meu volume final, sobre a minha temperatura final aqui. Como o próprio gráfico já mostrou para a gente, de B para C não teve variação no volume. Eu vou dar tchau para esses volumes. E aí, como é que fica para a gente isso daqui? No ponto B, a pressão é 6 atmosferas e a temperatura, que são 500 kelvins. 6 sobre 500. Isso vai ser igual à pressão no ponto C, 3,6 sobre a temperatura que eu quero. 3,6 sobre a temperatura. Então eu tiro aqui que temperatura vai ser 500 vezes o 3,6, tudo dividido por quanto? Por 6 aqui. Usando a matemática para ajudar a nossa vida, nesse exercício dá, eu posso pegar esse zero e usar para tirar essa vírgula, multiplicar por 10. Porque aí fica 36 por 6, que dá 6. E aí a gente chega no que estava lá já para a gente. 50 vezes 6, eu vou chegar em uma temperatura de quanto? 300 kelvins aqui. Resolvido o nosso problema. Então, assim, uma vez que você tem o gráfico, faz a análise gráfica que nem a gente fez, para tentar tornar a sua vida mais fácil, né? Mais tranquila, para eu chegar mais rápido aonde? Na minha alternativa correta. Bora para o último exercício para a gente fechar a aula de hoje. E aí, é trabalhar TMTC aqui agora. Então, bora fechar aqui, ó. Último exercício, o exercício 8. Coloca para a gente a seguinte informação. Vamos já botar o ponto preto aqui, ó. Certa massa de neônio ocupa um volume de 50 centímetros cúbicos. Desculpa, 500 centímetros cúbicos na CNTP. Lembra lá na aula passada eu falei o que era CNTP? Condições normais de temperatura e pressão.
onde a temperatura era quanto? Fala aí, 0 graus Celsius ou, né, no caso, 273 kelvins. E a pressão, ela era de quanto? Isso, 1 atmosfera. Ele quer saber a que pressão em atmosferas, então o cara já falou, ó, calcule para mim qual vai ser essa pressão, certo? Essa massa de neônio, a mesma massa, então eu já vou pensar direto em qual condição? Pressão inicial, volume inicial sobre a temperatura inicial, tem que ser igual à pressão final, volume final, sobre a temperatura final. Ocupará um volume de 1 decímetro cúbico. Então, o volume ocupado por ele é de 1 decímetro. E a temperatura, ela é de 1727 graus Celsius. O que você tem que tomar cuidado com essa formulazinha aqui é uma coisa simples. Eu preciso me preocupar com as unidades só da temperatura. Obrigatoriamente ela tem que ser dada em Kelvin. Então, falar 1727 graus Celsius é a mesma coisa que falar 2000 kelvins. Isso é de lei, é obrigatório. Só que pressão e volume? Cara, a única coisa que tem que acontecer é que a pressão desse lado tem que ser igual à pressão desse lado e o volume desse lado tem que ser igual ao volume desse lado. É a única coisa aqui. Então, se eu coloquei aqui em atmosferas, a resposta tem que ser em atmosferas ou usar em atmosferas. Mas se eu resolvi usar milímetros de mercúrio, aqui também é milímetros de mercúrio. Se aqui eu estou usando o volume em litros, aqui o volume também tem que ser em litros. Repara que a pressão eu vou chegar em atmosfera. A temperatura já está em Kelvin. Quem está estragando é o volume. Ou eu jogo tudo para centímetro cúbico, ou eu jogo tudo para decímetro cúbico. Então eu vou jogar para centímetro, porque é mais fácil. Porque 1 decímetro cúbico é 1 litro. E 1 litro são 1000 centímetros cúbicos aqui. Então fica uma simples substituição. A pressão é 1 vezes o volume, que são 500. Tudo dividido pela temperatura, que é 273. Isso é igual à minha pressão final que eu quero, vezes o volume de 1000, sobre a temperatura de 2000 kelvins aqui. Então, repara, ó, a brincadeira fica como? Se o volume são 1000 centímetros cúbicos, e aqui também são e a temperatura são 2000 kelvins, posso dar um corte nesses zeros, passo 2 multiplicando. Então, como é que fica essa continha aqui para mim? Ó? Eu vou chegar em que a pressão ela vai ser esse 2 que passa para cá multiplicando, 2 vezes 500, tudo dividido por quanto? Pelos 273. E aí eu vou chegar, num número péssimo para fazer a conta, mas eu vou chegar em 3,66 atmosferas aqui. Pessoas, por hoje é só. Pega lá agora, faz a TM, faz a TC e a TD, fecha isso daqui, ó. Pessoas, obrigado, até a próxima.